Que presença tremenda do Senhor, né, irmãos? Estamos felizes pelo que Deus tem feito, está fazendo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo pela nossa live, no canal do nosso YouTube da igreja. Sempre quando puder, acesse, assista. Com certeza são mensagens que vão abençoar a sua vida. Irmãos, o capítulo 1 de de Jeremias, ele é um capítulo que nos traz muitas lições. Jeremias, neste capítulo aqui, ele está falando sobre o seu chamado, como se deu o chamado de Jeremias, nós aprendemos aqui no capítulo de número 1. E muitas lições nós extraímos deste primeiro capítulo de Jeremias. Todo o capítulo de Jeremias, com certeza, vai trazer muitas lições para as nossas vidas. Mas o capítulo 1 é o capítulo do chamado, que tem a ver com a gente, que tem a ver com cada um de nós que estamos aqui. Quem sabe você entrou aqui se perguntando sobre a sua vida. Quem sabe se perguntando por que você está aqui. Qual é o propósito da minha vida? E às vezes se questionam, né? Às vezes em função dos problemas, das adversidades, por que eu nasci? Por que essas situações acontecem? E o texto de Jeremias é um texto interessante porque ele fala muitas coisas a respeito da nossa vida e do nosso chamado. E eu quero rapidamente meditar aqui com os irmãos nesse capítulo 1. E a primeira lição que nós podemos extrair nesse capítulo aqui está no versículo de número 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, qual é a primeira lição, pastor, que nós podemos tirar nesse texto de Jeremias? É que a nossa vida aqui nesta terra não é um acaso. Essa é a primeira lição. Você não está aqui por um acaso. Você não é um acidente de percurso. Tua mãe encontrou com o teu pai e você veio parar aqui nessa terra. Não. Aconteceu um fato, né, e eu acabei nascendo. Não. Deus permitiu você estar aqui. Deus projetou a sua vinda a este mundo. Então entenda isso. Você não é um acidente, você não é um incidente, você não é um erro, você é um propósito de Deus nesta terra. Você é um míssil de Deus aqui nesta terra. Você está aqui nesta terra com uma missão. T.D. Jakes, ele vai dizer no seu livro, Quando o Poder e o Potencial se Encontram, é um livro muito bom, eu recomendo aos irmãos, Quando o Poder e o Potencial se Encontram. Ele diz que foi-lhe permitido acessar a essa dimensão da vida pelo consentimento do próprio Criador, de modo estratégico, neste momento, nesta idade, no seu gênero, na sua etnia, com o seu dom e talento para um propósito. Foi Deus que preparou tudo isso. Você ter nascido mulher, ou ter nascido homem, você ter nascido nesse gênero, você ter nascido com essa etnia, com esse talento, com esse dom, com essa capacidade. Não dá para todo mundo, irmãos. A Bíblia ela nos chama a igreja como um corpo. Não dá para todo mundo nascer dedo. Tem como? Alguém tem que ser pé, alguém tem que ser unha, alguém tem que ser nariz, alguém tem que ser boca. Não é verdade? A gente vai se complementando, mas todos são importantes. Todos são importantes. Eu estava pregando agora lá no Engenho da Rainha, na nossa congregação. Eu estava falando sobre que o corpo ele tem 206 ossos. E o menor osso que tem no corpo humano é um osso que fica no ouvido. O menor osso do corpo humano ele fica no ouvido. Agora mexe naquele osso para tu ver. Toca naquele osso para tu ver, teu corpo vai ficar assim, ó. Tu vai perder o equilíbrio. Tudo é importante. Todos nós somos importantes. Você pode dizer para o teu irmão, você é importante.
Não seja uma pessoa que olhe para você e diga, eu não presto, não estou valendo nada. Tem gente que diz assim, eu sou, sabe, o último biscoito do pacote sou eu. Sabe aquela última parte do pão de forma que ninguém quer? Tem gente que gosta. Ninguém quer, esse sou eu. Para com isso. Você é importante no reino. Você é muito importante para Deus. Deus não permitiu você vir por um acaso. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus é o artesão principal das nossas vidas. Ele nos preparou com as suas mãos poderosas, Ele te formou. Antes que tu nascesse, eu já te conhecia, é o que Deus disse para Jeremias. Antes que tu formasse, eu já te conhecia, porque foi Deus que foi formando, foi Deus que foi trabalhando. Não tem pai, não tem mãe nisso, é próprio Deus tratando contigo, lá no ventre. O médico pode dizer, ó, vai nascer assim, não tem jeito, o jeito que tá vai ser assim, vai ter problema desse jeito, vai ter problema assim. Mas se Deus lá do céu falar não, não vai, acabou. Oh, glória a Deus. Ter tudo para ter uma vida deprimida, frustrada, como nasceu numa família cheia de problema, mas Deus chamou para ser grande nessa terra, acabou. Oh, aleluia. Você não é um acidente. Há um propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso. Você não está aqui por um acaso. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender. Oh, glória a Deus. Por isso, irmãos, não podemos questionar o Criador. Não podemos questionar o olheiro. Olha o que diz Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura, coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? O barro agora está mandando no olheiro. O barro agora está dizendo, por que tu me fez assim? Tu era barro, nós éramos barro, irmão. Se ele já te fez um potezinho, já vai dando glória a Deus. Aleluia. Aqui, ó, há um vasinho aqui, ó, mas está aqui, ó. Ele, por que me fez desse tamanhozinho assim? Calma que eu tenho um lugar para te colocar e vai ser lá no altar. Oh, glória a Deus. Vai ser lá no altar. Os grandes vasos não estão aqui, mas você que é pequenininho, eu vou te colocar lá em cima. Deus tem esse poder de tirar lá de trás e colocar aqui na frente, tirar aqui da frente e colocar lá atrás, porque a casa é dele, o reino é dele, o mundo é dele, e é ele quem manda, é ele que governa tudo. Não questiona não, só diz para Deus, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Eis-me aqui. E essa é a segunda, lição desse texto. A segunda lição desse texto, a primeira é que você não está aqui por um acaso. Segundo, é que você tem um propósito. O texto diz aqui, ó, versículo de número 6. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te consagrei e as nações eu te dei por profeta. Deus, antes de Jeremias nascer, Deus já estava ungindo Jeremias. Antes de Jeremias nascer, Deus já estava consagrando Jeremias a profeta. Já imaginou o que é isso, irmão? Todos nós aqui temos um propósito. Jeremias era ser um profeta. Então, nós não estamos aqui para cumprir aquilo que a gente quer. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Você está aqui para cumprir um querer de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, olha, eu permiti você ver esse mundo, eu permiti você nascer, e eu te ungi para você realizar um propósito. Oh, aleluia! Esse mesmo pastor T.D. Jakes, ele vai dizer nesse mesmo livro, você pode viver neste mundo, ganhar todo o dinheiro com o qual pudesse sonhar, ser belo, educado, ou seja, realizar tudo o que tiver vontade, mas se morrer sem realizar o seu propósito, será um fracasso, um fiasco, um renegado, um tolo. É forte a palavra. Nós não podemos estar aqui vagando.
Dr. Miles, ele diz que a maior tragédia na vida, eu já falei isso aqui algumas vezes, a maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Não importa quantos anos nós vamos viver aqui nesta terra. O que Deus quer saber é se você vai cumprir o propósito para qual Ele te chamou. Tem gente que vive 30 anos, tem gente que vive 40, tem gente que vive 50. Nosso querido presbítero Reinaldo viajou para São Paulo, sua mãe faleceu com 98 anos de idade. É o tempo que Deus permitiu, né? Nós demos o nosso sentimento a ele, sua família. É o tempo que Deus permitiu a mãezinha dele viver. Mas cada um de nós temos um tempo. Cada um de nós temos uma fase nesta vida. Somos muito apegados aqui porque nascemos aqui, vivemos aqui, mas esse não é o nosso lugar de destino. O nosso lugar de destino é o céu. Quem está lá em cima não vai querer voltar nunca mais, irmãos. Oh, glória a Deus. A jovem cantou aqui, né? Lá é um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, os muros são de jaspe. E eu vou dizer logo para os irmãos, é melhor e mais bonito do que isso. É? Por quê? Porque Paulo, ele vai dizer na sua palavra que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia, irmãos, ela é escrita numa linguagem para nós entendermos, né, como deve ser o céu. Se Deus fosse escrever a Bíblia numa linguagem do céu, né, a gente não entenderia como seria. Imagina o que deve ser o céu, irmãos. Né? Então, para aproximar a gente do céu, ele escreve a Bíblia é escrita para nós, que é chamada numa linguagem antropomórfica, uma linguagem para nós entendermos como deve ser o céu. Aí você vai lá, Apocalipse, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, os muros são de pedras preciosas. Nossa, deve ser um negócio tremendo, mas é muito mais do que isso. Oh, glória, diga para o teu irmão, é muito mais do que isso. Para onde nós estamos indo é muito mais do que isso. Mas só vai chegar lá quem cumprir o propósito dele aqui nesta terra. E Deus está contando com você. A palavra de Deus para nós é essa, ó. Terminou as suas férias. Tem gente tirando férias da obra de Deus. Na obra de Deus, da obra de Deus, né? Até o cristão, quando ele tira, porque tirar férias não é pecado não, viu? Mas até a gente das férias, às vezes Deus cria situação. Não é verdade? E a gente tem que estar ali pregando, falando, olha, Deus tem uma obra. E às vezes você trabalha mais na férias do que fora dela. Porque aonde você está, você é um instrumento de Deus. Aonde você está, Deus, né, se utiliza dos instrumentos dele para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. Terceiro, as nossas desculpas não são, a terceira lição, as nossas desculpas não são justificativas para o Senhor. Por mais plausíveis que as suas desculpas sejam, elas não são justificativas para Deus. Você só está vendo até onde os teus olhos podem ver. Deus não. Deus, ele olha além. Deus, ele contempla o seu futuro. Oh, glória a Deus. Deus está vendo lá na frente. Por isso que ele está falando para você, olha, vire nessa direita. Faça dessa forma. Ande dessa maneira. Se comporte assim. Porque Deus está vendo lá na frente o padrão que ele vai precisar de você. Você acha que Deus permitiu Moisés passar por tudo que ele passou por nada? Existia um propósito. Tanto o palácio como o deserto foi ensinamento de Deus. Oh, glória a Deus. Tudo foi ensinamento. Deus permitiu passar por tudo. E aquilo que foi demais, o que foi exagerado, Deus falou, tire a sandália dos teus pés. Ele é marachuri candalabas. Tudo que foi exagerado, que a gente vai às vezes comendo coisa que não é para comer, a gente vai fazendo coisa que não é para fazer, a gente vai agindo, a gente está nesse mundo. Aí, ó, chegou a hora, Deus te usar. Mas primeiro, tira a sandália dos teus pés.
Porque o lugar onde tu está... Moisés estava apoiado sobre a intelectualidade dele que ele aprendeu lá no Egito. Deus está falando assim, olha, aqui comigo é diferente. Algumas coisas eu uso, outras coisas eu não uso. Você vai ser usado é por mim. E eu vou te usar tremendamente. As suas desculpas, elas não são justificativas para o Senhor. Ah, Senhor, não tenho condição. Ah, Senhor, quando eu faço, alguém me persegue. Ah, Senhor, quando eu ajo desta forma, sempre tem um levante. Essas justificativas não colam para Deus. Ah, eu até fazia a tua obra lá atrás, mas aí aconteceu um problema, aconteceu uma situação, eu resolvi parar. É o vaso, é o barro dizendo para o oleiro. E o comportamento nosso não deve ser assim, irmãos. Deus, nosso comportamento tem, Senhor, se é a tua vontade, eis-me aqui. Imagine se Paulo fosse reclamar, irmão, dos problemas que ele passou logo no início do seu ministério. Ah, se for dessa forma, Senhor, não dá não. Logo no início o homem já começou a tomar pancada. E Deus não deixou ele inocente dessa situação, não. Ele enviou Ananias e falou assim, olha, e ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Porque cristianismo não é uma vida de mar de rosa. Cristianismo tem provação. Cristianismo tem luta. Mas você não pode, por conta dessas batalhas da sua vida, querer justificar a Deus que você não tem como cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Não tem como, não dá. Moisés, Deus chamou Moisés, tirou Moisés, guardou Moisés no Egito, sendo cuidado pela filha de Faraó. Exaltou Moisés do Egito, deu capacidade a Moisés, depois tirou ele do Egito e levou ele para o deserto. 40 anos ficou no Egito e 40 anos ele ficou no deserto. Lá também ele teve experiências com Deus. Aí Deus chama Moisés. Moisés, eu não dá não, Senhor. Porque eu não sei falar, sou pesado de línguas. Aí Deus fala assim, quem foi? Acaso quem é que fez a boca? Qual é a tua justificativa hoje para Deus? Qual é a sua justificativa para Deus? Hoje o Senhor nos pergunta isso. Para você não fazer a obra, para você não se colocar à disposição do seu chamado, daquilo para o qual Deus tem te chamado. Hoje Deus fala com a gente assim, se posicione, tome posição, se coloque à disposição do reino, se coloque à disposição para fazer a obra do Senhor, naquilo para qual Deus te chamou. Existe talento que Deus te deu e não deu para ninguém mais. Olha aí. E Deus vai cobrar disso. Deus se cobra, irmãos. Os talentos que Ele nos dá. Cada tempo é importante para a execução da obra do Senhor no reino. Então entenda isso. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são as suas justificativas. Mas Deus hoje está dizendo para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, olha, eu tenho uma obra contigo, você não está aqui por um acaso, você não está aqui para cumprir aquilo que você acha que tem que cumprir, você tem uma missão nesta terra. E Ele convoca você a se posicionar. Existem pessoas, irmãos, que Deus chamou para investir no reino, chamou para ficar rico. Quem sabe tem alguém aqui assim? Deus chamou para enriquecer só para investir no reino. Eu vou te enriquecer. É unção de rei, né? Que diz aí fora. É unção de rei. Vai ficar rico para patrocinar a obra do Senhor, patrocinar a obra missionária, investir no reino, investir. Aí a pessoa fica cheia de dinheiro e esquece da obra. Né? Esquece da obra de Deus, esquece da igreja pequenininha onde Deus honrou, onde Deus levantou, abençoou. Aí vai para as megas igrejas, na frente da praia, na frente do shopping. Existem pessoas que Deus faz coisas para um propósito. As coisas acontecem às vezes na nossa vida, a gente fala assim, por que isso? Não, é para que isso? Qual é o propósito, Senhor, que tu tens nisso? O que tu queres de mim para realizar através dessa situação que está acontecendo, por mais difícil que ela seja. Quarto,
Quais são as lições que nós aprendemos nesse primeiro capítulo? Está exatamente no texto que nós lemos. Não estamos isentos, por mais que Deus tenha nos chamado, por mais que você tenha sido consagrado no ventre da sua mãe, por mais que Deus tenha te levantado como um profeta de Deus, por mais que você tenha um propósito aqui nesta terra, uma obra a ser realizada aqui nesta terra, entenda isso. Isso não quer dizer que você vai estar isento de lutas. Isso não quer dizer que você não vai ter batalhas. Isso não quer dizer que você não vai passar por guerras na sua vida. Entenda isso. Porque tem gente que acha que depois que aceita Jesus, todo o problema acabou. Pelo contrário, às vezes é que ele começa. Os problemas às vezes acontecem, as pelejas. Paulo fala muito sobre isso. Por fora, combate, por dentro, pelejas. Ele vai falar sobre isso, mas escute. Não estamos isentos de lutas, mas temos a segurança da vitória final. Oh, glória a Deus. Eu e você não estamos isentos das lutas, mas estamos seguros que a vitória final já está garantida em nome de Jesus Cristo. Deus já garantiu na cruz do Calvário a vitória. O texto diz, e pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. Ah, pastor, e agora eu peguei Covid. Você está na peleja, mas essa peleja não vai prevalecer contra você. Esses irmãos que estão nos assistindo através da nossa live, que pegaram Covid, que estão gripados, é uma peleja que veio sobre a vida deles. Mas essa peleja não vai prevalecer sobre a sua vida. É Deus que dá a palavra final, irmãos. É Deus que determina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não estamos isentos de lutas nessa vida. Passamos por lutas. Jesus passou por adversidades. Mas o Senhor diz, eu te coloco como muro de bronze. O texto, esse eu te coloco. Esse que eu cinjo os teus lombos. Tudo quanto, versículo 18, porque eis que eu te ponho hoje como cidade forte, coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra. Deus está te dando firmeza para suportar com resiliência os ventos que vêm sobre a sua vida. O vento passa, a árvore chega até curvar. Mas Deus está falando assim, eu estou cingindo os seus lombos. Deus está dizendo, cinge os lombos. Aí o vento passa, você e curva todinho, porque o crente é assim, né, irmão? Quando o vento passa, ele se curva mesmo diante dos pés do Senhor. Se o crente não se curvar diante dos pés do Senhor... Simplesmente cheguei, peguei meu celular ontem à noite e fiz assim. Então você se curva diante dos pés do Senhor e clame, o vento está passando. Você está clamando e o vento está passando. Quando o vento passa, você se levanta novamente e continua fazendo a vontade do Senhor. Este vento sobre a sua vida, ele não vai te derrubar em nome de Jesus Cristo. Essa tempestade que chegou na sua vida, ela não vai te derrubar em nome de Jesus Cristo. Esse vendaval que você passou, está passando, ele não vai te derrubar em nome de Jesus Cristo. Ele está te dando mais capacidade, ele está te dando, aleluia, mais estrutura para você assumir uma posição que ele tem para você lá na frente. Deus está te dando essa estrutura, irmãos. Porque às vezes Deus quer nos colocar em posições maiores, mas nós não temos estrutura para isso. Aí Deus está dizendo, vou fazer ele passar por esse processo. Vou fazer ele passar por essa peleja. É ali que ele vai ser forjado. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. É ali que ele vai ser preparado. Quantos aqui já passaram por muitas pelejas? Quantos irmãos já passaram aqui? Muitos. Né? Pensa aí nas pelejas que você já passou na sua vida. Irmãos, eu já passei por situações que eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Um vento terrível. A conta. Falei, Jesus, se eu vender tudo que eu tenho, não pago o que eu estou devendo. Uma peleja, uma luta. Mas ali, na presença de Deus, em todo o culto buscando, sendo fiel a Deus no meu dízimo,
buscando a Deus, e Deus começou a prosperar. Fui abrindo uma loja, abri outra loja, e fui abrindo loja. Era Deus prosperando. E no tempo de crise, Deus me fez prosperar. E aí, paguei tudo que tinha que ser pago. Aí falei, agora é a hora, né, de viver o tempo da bênção. Aí Deus me chama para o ministério. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mas o ministério é bênção, não é verdade? E eu atendi esse chamado do Senhor. Não reclame dos processos que você está passando. Não questione essa aprovação que veio sobre a sua vida. Aprenda a agradecer a Deus, porque isso aí vai te forjar para algo grande que virá lá na frente. A palavra de Deus vão pelejar contra você. Não tem jeito. Faz parte da nossa caminhada. Deus, irmãos, às vezes Ele não nos livra da fornalha. Nós lemos o texto aqui, mas Ele nos livra na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Nós lemos o texto. Deus isentou Daniel de passar por essa peleja? Não. Deus isentou Daniel de Sadraque, Mesaque e Abednego passar por aquela fornalha de fogo ardente? Não. Deus isentou Paulo de passar por tantas agruras da vida? Não. Mas no final, eles cantaram o hino da vitória. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Estenda as suas mãos para frente. Eu quero profetizar para a sua vida. Eu não sei como vocês estão. Eu não sei quais são as angústias, às vezes, que passam na nossa vida. Às vezes as coisas não é nem contigo. É com um filho, né? Às vezes as nossas angústias é um filho, é uma filha, é um parente, é um irmão. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Oh, aleluia. Você pode até estar passando por este vento. Você pode estar até nesta peleja. Às vezes é um amigo chegado. Às vezes é uma pessoa íntima que está te angustiando, que você queria ver essa pessoa bem. Esta peleja aí, no final você vai cantar junto com essa pessoa o hino da vitória. Oh, glória a Deus. Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Irmãos, enquanto as pessoas estão amedrontadas aí no mundo, a igreja de Deus está marchando para o céu, crendo que Deus está no controle, aleluia, e que Ele vai dar solução de todas as situações da nossa vida. Fique de pé na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele vai dar a solução em todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Nem sempre as soluções que Deus dá é a solução que nós queremos. Entenda isso. Eu ia fechar aqui a Bíblia agora, mas Deus mandou dizer isso aqui. Nem sempre as soluções que Deus dá é a solução que nós queremos, mas é a solução que nós precisamos. Perder, às vezes, é uma grande vitória. Ser derrotado em alguma batalha é uma grande vitória. Eu tenho uma mensagem, eu vou até pregar essa mensagem hoje aqui. Israel foi derrotado. 30 mil homens morreram. Levaram a arca de Deus. Foi uma tragédia aquela batalha para o povo de Deus. Samuel, ele vai erigir uma pedra e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele vai erigir essa pedra exatamente no lugar onde ele teve a maior batalha dele. A maior derrota dele e do povo. Por que isso? Porque o povo estava distanciado de Deus. O povo não queria nada com o Senhor. E aquela derrota foi um despertar. Aquela derrota foi uma volta a Deus. Aquela derrota foi um arrependimento. Não podemos assim. Precisamos voltar para Deus. Aí o povo começou a pedir perdão, se arrepender. Deus nos guarde disso, irmãos. Se está construindo, perder tudo. Para entender que nós precisamos voltar para Deus. Não. Que isso não aconteça conosco.
Mas às vezes existem lições amargas que nós sentimos na nossa vida, que se torna uma vitória lá na frente. Hoje você geme, hoje você chora, hoje dói. Mas Deus está dizendo assim: sou eu que estou fazendo isso. Eu estou permitindo, aliás, isso. Tem um gosto de bezetacil, mas lá na frente vai ser bom para você. Tem um gosto doloroso, mas lá na frente vai ser bom para a sua vida. E quando chega lá na frente, você entende todo o processo que você passou. Tudo o que aconteceu. E aí você vai dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os teus olhos, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Tem gente apostando que você vai desistir. Tem gente apostando que você vai parar. Tem gente apostando que você não vai avançar. Tem gente apostando na sua derrota. Mas Deus está dizendo assim: já está decretada a vitória dela. Já está decretada a vitória dele. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui entre nós que não é cristão, que não aceitou Jesus, ou está afastado do caminho do Senhor, gostaria de voltar hoje, ou aceitar a Jesus hoje. Quem sabe você se afastou, ou ainda não é cristão, e gostaria de hoje entregar a sua vida para Jesus. Alguém? Levante a sua mão, nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Esta igreja aqui quer te abraçar, está guerreando em oração contigo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.